Olá, Flávio. Obrigado por fazer essa exclusiva com nossa equipe do Bola no Ar. Gostaria de saber de você o que achou da temporada do metrô e quais seus planos daqui pra frente. Olá, Renata. É um prazer falar com você novamente. Olha, eu acho que foi uma temporada de sucesso para o metrô. Conseguimos levar o time além das expectativas. Subimos para a primeira divisão catarinense, quase nos classificamos para a segunda fase do Brasileirão. E na Copa também nos saímos muito bem. Mas todos querem saber uma coisa só. Você renova com o Metropolitano? Então, respondendo sua pergunta, creio que fizemos um bom trabalho sim. Olha, essa questão fica com meu empresário e diretoria. Acabei de voltar de férias e preciso me atualizar primeiro. Hahaha. Você não me respondeu. Mas tudo bem. Um abraço. Olá, rapaziada, Flávio Almeida aqui do canal FA Futebol Manager. Já para acabar com o suspense, assim, nós estávamos decidindo se iríamos fechar com um novo time ou se manteríamos o projeto. E a gente decidiu por manter o projeto no Metropolitano, tá? Tinha até o Paraná para fazer uma proposta no final do ano. Eu me candidatei, vou te dizer que eu me candidatei para abrir o leque, para saber que eu poderia, quais eram as possibilidades que eu ia conseguir fazer, se ia conseguir renovar com o Metropolitano. Isso era fato, porque o time já tinha sinalizado algumas vezes que queria renovar meu contrato. E também eu queria sondar se eu estava bem na fita com os times da quinta e quarta divisão ali. Cara, eu ainda sou um lixo. Ainda é muito... O meu perfil ainda é muito ruim. Então eu renovei com o Metropolitano e cuidei de não onerar financeiramente o clube, ok? Uma das coisas que eu vi, tá? Que eu comecei o estadual muito bem. Eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu no estadual. No estadual, nós fizemos os 3 primeiros jogos muito bons, tá? Com o Atlético Tubarão, que era o time que batia na gente ano passado, 3-0. Esse Nação Araquari aqui, nós ganhamos de 3-1. Esse time foi rebaixado. Marcílio Dias, que também batia na gente, que brigou ali pelo campeonato, pela classificação do Brasileirão da quinta divisão com a gente ali, também era pedra no sapato. Chegou a ganhar um jogo, a gente ganhou outro, bagunçamos eles 4-1, tá? Perdemos para a Chapecoense aqui, um resultado normal, 5-4, tá? Em casa. Na minha visão, podia ser em casa ou fora, a gente ia perder de qualquer jeito, tá? A gente tá falando de Chapecoense. Figueirense aqui foi uma lição de futebol. Massacramos eles 5-1, ok? Fora de casa. E esse é o time aqui, ó, que a Inter de Lages, cara, é o time que bagunça a gente, independente da... Eu acho que se a gente estiver jogando Libertadores, ele na 10ª divisão, esse time aqui vai ganhar da gente, tá? 5-3, ok? E esse jogo aqui eu já tava com algumas estreias de time grande no meu time, cara. E mesmo assim, os caras me ganharam. Daqui da Inter de Lages, mostrou um pouquinho de oscilação do time. O time oscilou muito, tá? No estadual. Começamos bem, mas não fizemos uma campanha muito absurda, não. Foi uma campanha ali para se classificar, mas não deu liga. O time ainda está em ajuste, tá? Como nós não tivemos pré-temporada, o time foi sendo moldado no estadual, tá? Pode ver que a gente não teve amistosos. Os amistosos vieram acontecer aqui embaixo, ok? E daqui a pouco eu explico o porquê disso. Seguindo aqui no campeonato, nós tivemos a segunda derrota seguida, fora de casa, do Barra de Santa Catarina, 2-1. E perdemos aqui, esse jogo aqui, os times grandes, gente, infelizmente. Tirando o Figueirense, que foi o que a gente bateu, os outros a gente não conseguiu ganhar. E já era esperado, tá? Nem o Figueirense eu esperava ganhar, mas bagunçando eles. Deixa eu ver que divisão o Figueirense tá. Tá na Série C. O Figueirense tá em queda livre, né? Então, perdemos para o Avaí, depois perdemos para o Criciúma, 4-1, de novo, fora de casa, sendo bagunçado. Aí empatamos com o Concórdia, e esse empate aqui foi o que selou a nossa classificação para a segunda fase. E depois jogamos com o Brusque. O Brusque foi o que selou a classificação. Foi um empate que a gente fez fora de casa, ok?
Com isso a gente se classificou na sexta posição e pegamos o Brusque mesmo, tá? Desse jogo com o Brusque, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que foi o jogo. Vou mostrar só jogo importante, tá, gente? Porque assim, essa parte de classificação aqui, a gente pode ganhar tempo no vídeo para ser mais dinâmico. Eu vou botar aqui de uma forma que seja os destaques principais para ser legal. Vou mostrar mais ou menos o que aconteceu no jogo todo. Agora, a característica do time jogar, ela está sendo preservada, tá? Eu não estou mexendo, ó. Foi bem 1 a 0 no início do jogo. Gol anulado. Então o time cria muita oportunidade. Deixa eu baixar um pouquinho. O time cria muita oportunidade, entendeu? Então assim, o ruim é que com muito jogador emprestado, a gente acaba não tendo a coesão de um ano para o outro, tá? Porque assim, se você, por exemplo, a nossa zaga, ela tem tudo para ficar muito bem entrosada. Por quê? A gente manteve o único que saiu da zaga foi o Caseta, que voltou para o time dele e a gente não conseguiu renovar com ele, tá? Então, desses jogadores que foram emprestados pra gente, a minha zaga praticamente toda é titular, tá? Contratamos alguns zagueiros ali também. Contratamos um goleiro. Esse é contratado do clube mesmo, tá? Não peguei emprestado não. O Wagner, que é um excelente goleiro, já tá aí, ó, fazendo boas defesas. Ainda continua tendo falha de toque de bola com Johnny. O Johnny veio do Fluminense emprestado. Mas é isso, ó, é um time que trabalha bem a bola. Agora com jogadores melhores, a tendência é que a gente consiga a classificação no Brasileirão para a segunda fase sem muito problema, tá? Defesaça do Wagner, goleiro bom. Outra defesaça. Fosse outro goleiro, já tinha tomado esse gol de falta, tá? E aí esse golzinho aí parece um golzinho um pouquinho apelão, que os times estão batendo esse escanteio para trás e está fazendo sempre gol desviando ali. O time dos caras é melhor que o nosso, né? Mesmo assim, ainda tivemos 2 gols anulados e uma ótima partida do Cadu e do Bernardo Augusto. O Bernardo Augusto foi um jogador que eu consegui, tá? Eu consegui contratar ele. Ele foi emprestado ano passado e foi o único que eu consegui renovar com ele, fazer uma proposta. A gente contratou ele. Ele é reserva no time hoje. Não tem tido tanta chance não. Então hoje, para acabar a primeira fase aqui desse vídeo, eu vou mostrar só o segundo joguinho aqui, nossa eliminação, tá? Bem rápido. Eliminação já esperada, porque assim, querendo ou não, a gente pegou o Brusque, e Brusque, se eu não me engano, é a 3ª divisão, depois eu vou dar uma olhada. Mas fizemos um jogo duro, 2 a 1, jogo duro. Não foi um jogo que eles chegaram e massacraram a gente. Se fosse 4 a 0 para mim, eu já estaria
conformado, porque é um placar já esperado, né? Mas fizemos um jogo duro, 2-1, e uma eliminação normal, tá? Por uma montagem de time, para um time que está sendo forjadinho ali e tal. Uma coisa que eu não prestei atenção, né? Nem prestei atenção, eu acho que a gente ficou próximo, tá? Qual a posição que no estadual que leva o time a ser classificado para a Copa do Brasil, tá? Eu acho que eu fiquei bem próximo ali, porque se eu passo dessa fase aqui e eu chegasse às semifinais, eu acho que eu teria uma vaguinha na Copa do Brasil do ano seguinte, 2026. E isso seria um fator preponderante aí para ter uma finança absurda, porque, meu irmão, para time pequeno, tu pega uma Copa do Brasil, você se faz, tá? Financeiramente falando. Então te abre uma possibilidade, tu imagina, uma eliminação no Campeonato Brasileiro, da 5ª divisão, na Copa do Brasil, você recebe ali, vamos supor, 1 milhão, 2 milhões nos 2 jogos, ok? Desses 2 milhões para um clube pequeno, ele contrata uns 10 jogadores de 10 mil reais, que são jogadores assim, pro meu time seria nível 5 de estrela, sabe? Então assim, cara, hoje eu contrato jogador a nível 3, 4 a 2 mil, 3 mil reais, tá? Por mês. Se eu pego um orçamento assim, eu boto um jogador de 10 mil. Eu viro SAF, entendeu? Então, por isso o objetivo é chegar numa Copa do Brasil. Não foi o nosso caso, não conseguimos chegar, tá? Como nós não tivemos a pré-temporada, então nossa pré-temporada foi após o estadual, ok? Porque virou o ano e já começou o estadual. E teve uma questão de renovação com os jogadores de empréstimo, tá? Quando chegou até dia 31 de dezembro, eu tentei renovar com todos eles. E eles não vieram. E ainda estava na indecisão se eu ia ficar no time ou não. Fizemos uma boa prestação, estamos classificados para o ano que vem, que é o que importa, não fomos rebaixados. Nem estivemos perto de ser rebaixados, tá? Então o campeonato acabou ali, fomos eliminados nas quartas de final, no dia 30 do 3, tá? De 2025. Então nós só estrearíamos no Brasileiro no dia 4 do 5. Então nós teríamos um mês todo ali para ficar voando. E aí o que a gente fez? Fizemos todos os amistosos, tá? Aqui eu não vou mostrar, tá em suspense para vocês aí, tá? Mas eu já joguei até aqui, ó, gente. Pra ter uma noção, já joguei aqui. Então no próximo vídeo eu vou mostrar e vou revelar aqui o suspense de quanto foram esses jogos aqui, tá? Mas no estadual, nos amistosos que a gente fez amistoso focado em receita. Então a grande maioria desses amistosos aqui trouxe uma farpelinha para dar uma ajudada na parte financeira, como eu falei aí, tá? Tivemos bons contratos de patrocínios sendo fechados, mas mesmo assim não mudou muito o que nós temos de financeiro do clube, tá? Nas finanças a gente continua patinando ainda, por mais que estejamos aqui numa alta aqui de receita, dá para ver que o lucro prejuízo mensal ele sempre alterna bem. Eu não peguei nenhum mês aqui que eu fiquei muito abaixo, tá? Mas aqui do lucro prejuízo nos últimos em abril e junho, tá? De abril a junho nós temos ficado oscilando ali para baixo. Então tem o saldo global sendo tá definhando aos poucos, tá caindo aos poucos, e para mim tá normal. O único mole que a gente deu, eu acabei dando mole de renovar por um pouquinho acima, e como estava no limite ali do orçamento, eu tava gastando 48 mil, tá? 48, 49 mil. Com uma meta salarial de orçamento para 50.900, mais ou menos ali. Quando eu renovei esses 2 contratos, cara, eu fiquei negativo, tá? E aqui tem uma questão, eu só consigo mexer nisso aqui agora quando a janela de transferência abrir, porque eu vou emprestar mais jogador, vou vender algum jogador,
para organizar o time financeiramente. Isso aqui vocês vão ver no calendário que a gente começou voando, e quando eu renovei esses contratos, vocês vão ver o que aconteceu ali. Tá? Não foi uma queda muito brusca não, tá? Mas assim, perdemos jogos que não era para perder, não perderíamos se a gente tivesse com a finança ajustadinha. Tá? O time é bom, esse time a gente vai se classificar, eu tenho certeza, ok? E é isso. No próximo vídeo vocês vão ver essa sequência do Brasileirão, ali sem edição, né? Completinho, para ficar legal, que eu gosto de fazer, ok? Mas eu tô focando mais em ganhar tempo, para que seja uma saga que vá para uma segunda temporada aí muito legal. A primeira temporada na playlist é a saga Desempregado, e agora essa playlist já é a playlist da segunda temporada com o Metropolitano, que vai ficar legal, ok? E tomara que os objetivos sejam cumpridos, tá? Primeiro objetivo, permanecer no estadual, ok? O segundo objetivo, se classificar, e eu acho que é o objetivo que a gente tem que cumprir esse ano, tá? Se classificar, ser promovido no Brasileirão. Não estamos buscando um título ainda, não quero título da quinta divisão. O time tem potencial para ser, tá? Não vi ainda que time grande está na quinta divisão, depois eu vou dar uma olhada. Mas dá para ver aqui pelos amistosos que nós fizemos que o time tem capacidade, e o início do Brasileirão nos faz acreditar nisso, tá? Então, se você está gostando do vídeo aí, dá um like, curta, comenta, compartilha. O que você achou da questão da entrevista que foi feita com a Renata e o início dessa temporada? O que vocês acharam? Se gostaram? Pontos de melhoria? Isso tudo é muito importante para que a gente consiga criar conteúdo de qualidade para vocês. Um abraço aí, curta, comenta e compartilha, ok? Um abraço, fica na paz.